Apenas os membros têm permissão para entrar no lounge. Apenas os membros têm permissão para entrar no lounge. Apenas os membros têm permissão para entrar no lounge. Only members are allowed in the lounge. Apenas os membros têm permissão para entrar no lounge. Ela bebeu apenas água no jantar. Ela bebeu apenas água no jantar. Ela bebeu apenas água no jantar. She drank only water at the dinner. Ela bebeu apenas água no jantar. Tenho apenas uma pergunta para você. Tenho apenas uma pergunta para você. Tenho apenas uma pergunta para você. I have only one question for you. Tenho apenas uma pergunta para você. A conferência é voltada principalmente para pesquisadores. A conferência é voltada principalmente para pesquisadores. A conferência é voltada principalmente para pesquisadores. The conference is aimed primarily at researchers. A conferência é voltada principalmente para pesquisadores. Ela trabalha principalmente em seu escritório em casa. Ela trabalha principalmente em seu escritório em casa. Ela trabalha principalmente em seu escritório em casa. She works primarily from her home office. Ela trabalha principalmente em seu escritório em casa. O produto é comercializado principalmente para adolescentes. O produto é comercializado principalmente para adolescentes. O produto é comercializado principalmente para adolescentes. The product is marketed primarily to teenagers. O produto é comercializado principalmente para adolescentes. Alguns alunos ficaram depois da aula para fazer perguntas. Alguns alunos ficaram depois da aula para fazer perguntas. Alguns alunos ficaram depois da aula para fazer perguntas. Some students stayed after class to ask questions. Alguns alunos ficaram depois da aula para fazer perguntas. Você gostaria de um pouco de café com a sua sobremesa? Você gostaria de um pouco de café com a sua sobremesa? Você gostaria de um pouco de café com a sua sobremesa? Would you like some coffee with your dessert? Você gostaria de um pouco de café com a sua sobremesa? Preciso de algum tempo para pensar na sua proposta. Preciso de algum tempo para pensar na sua proposta. Preciso de algum tempo para pensar na sua proposta. I need some time to think about your offer. Preciso de algum tempo para pensar na sua proposta. O homem caminhava devagar pela rua. O homem caminhava devagar pela rua. O homem caminhava devagar pela rua. The man walked slowly down the street. O homem caminhava devagar pela rua. Ele é o homem que salvou a minha vida. Ele é o homem que salvou a minha vida. Ele é o homem que salvou a minha vida. He is the man who saved my life. Ele é o homem que salvou a minha vida. Um homem alto de casaco cinza perguntou o caminho. Um homem alto de casaco cinza perguntou o caminho. Um homem alto de casaco cinza perguntou o caminho. A tall man in a gray coat asked for directions. Um homem alto de casaco cinza perguntou o caminho.
Ela escreveu o nome no topo da página. Ela escreveu o nome no topo da página. Ela escreveu o nome no topo da página. She wrote her name at the top of the page. Ela escreveu o nome no topo da página. Ele escreve romances nas horas vagas. Ele escreve romances nas horas vagas. Ele escreve romances nas horas vagas. He writes novels in his spare time. Ele escreve romances nas horas vagas. Por favor, escreva o endereço no envelope. Por favor, escreva o endereço no envelope. Por favor, escreva o endereço no envelope. Please write the address on the envelope. Por favor, escreva o endereço no envelope. Ela estava tão cansada que adormeceu no sofá. Ela estava tão cansada que adormeceu no sofá. Ela estava tão cansada que adormeceu no sofá. She was so tired she fell asleep on the couch. Ela estava tão cansada que adormeceu no sofá. Estava chovendo, então ficamos em casa. Estava chovendo, então ficamos em casa. Estava chovendo, então ficamos em casa. It was raining, so we stayed inside. Estava chovendo, então ficamos em casa. Então, o que você acha do novo design? Então, o que você acha do novo design? Então, o que você acha do novo design? So, what do you think of the new design? Então, o que você acha do novo design? A sua ação corajosa salvou muitas vidas. A sua ação corajosa salvou muitas vidas. A sua ação corajosa salvou muitas vidas. His brave action saved many lives. A sua ação corajosa salvou muitas vidas. O comitê tomou uma ação em relação à proposta. O comitê tomou uma ação em relação à proposta. O comitê tomou uma ação em relação à proposta. The committee took action on the proposal. O comitê tomou uma ação em relação à proposta. Palavras são fáceis, mas o que importa é a ação. Palavras são fáceis, mas o que importa é a ação. Palavras são fáceis, mas o que importa é a ação. Words are easy, but action is what matters. Palavras são fáceis, mas o que importa é a ação. Ela foi de fato muito gentil ao nos ajudar. Ela foi de fato muito gentil ao nos ajudar. Ela foi de fato muito gentil ao nos ajudar. She was indeed very kind to help us. Ela foi de fato muito gentil ao nos ajudar. De fato, o boato acabou se revelando verdadeiro. De fato, o boato acabou se revelando verdadeiro. De fato, o boato acabou se revelando verdadeiro. Indeed, the rumor turned out to be true. De fato, o boato acabou se revelando verdadeiro. O novo restaurante é bom? É bom de fato. O novo restaurante é bom? É bom de fato. O novo restaurante é bom? É bom de fato. Is the new restaurant good? Indeed it is. O novo restaurante é bom? É bom de fato. O custo real foi maior do que o estimado.
O custo real foi maior do que o estimado. O custo real foi maior do que o estimado. The actual cost was higher than the estimate. O custo real foi maior do que o estimado. Diga-me o motivo real de você ter vindo aqui. Diga-me o motivo real de você ter vindo aqui. Diga-me o motivo real de você ter vindo aqui. Tell me the actual reason you came here. Diga-me o motivo real de você ter vindo aqui. O tempo real que isso leva depende do trânsito. O tempo real que isso leva depende do trânsito. O tempo real que isso leva depende do trânsito. The actual time it takes depends on traffic. O tempo real que isso leva depende do trânsito. Qual é a razão da sua ausência? Qual é a razão da sua ausência? Qual é a razão da sua ausência? What is the reason for your absence? Qual é a razão da sua ausência? Ela deu várias razões para a sua decisão. Ela deu várias razões para a sua decisão. Ela deu várias razões para a sua decisão. She gave several reasons for her decision. Ela deu várias razões para a sua decisão. Não há razão para se preocupar com a prova. Não há razão para se preocupar com a prova. Não há razão para se preocupar com a prova. There is no reason to worry about the test. Não há razão para se preocupar com a prova. O filme confunde a linha entre ficção e realidade. O filme confunde a linha entre ficção e realidade. O filme confunde a linha entre ficção e realidade. The film blurs the line between fiction and reality. O filme confunde a linha entre ficção e realidade. Ela finalmente encarou a dura realidade da sua situação. Ela finalmente encarou a dura realidade da sua situação. Ela finalmente encarou a dura realidade da sua situação. She finally faced the harsh reality of her situation. Ela finalmente encarou a dura realidade da sua situação. A realidade é muitas vezes mais estranha que a ficção. A realidade é muitas vezes mais estranha que a ficção. A realidade é muitas vezes mais estranha que a ficção. Reality is often stranger than fiction. A realidade é muitas vezes mais estranha que a ficção. Que tipo de música você gosta? Que tipo de música você gosta? Que tipo de música você gosta? What type of music do you like? Que tipo de música você gosta? Este é um tipo raro de orquídea. Este é um tipo raro de orquídea. Este é um tipo raro de orquídea. This is a rare type of orchid. Este é um tipo raro de orquídea. Vários tipos de câncer respondem bem a esse tratamento. Vários tipos de câncer respondem bem a esse tratamento. Vários tipos de câncer respondem bem a esse tratamento. Several types of cancer respond well to this treatment. Vários tipos de câncer respondem bem a esse tratamento. O corajoso bombeiro resgatou a criança presa. O corajoso bombeiro resgatou a criança presa. O corajoso bombeiro resgatou a criança presa.
The courageous firefighter rescued the trapped child. O corajoso bombeiro resgatou a criança presa. Ela tomou a corajosa decisão de deixar a empresa corrupta. Ela tomou a corajosa decisão de deixar a empresa corrupta. Ela tomou a corajosa decisão de deixar a empresa corrupta. She made a courageous decision to leave the corrupt company. Ela tomou a corajosa decisão de deixar a empresa corrupta. Muitos ativistas corajosos lutaram pelos direitos civis. Muitos ativistas corajosos lutaram pelos direitos civis. Muitos ativistas corajosos lutaram pelos direitos civis. Many courageous activists fought for civil rights. Muitos ativistas corajosos lutaram pelos direitos civis. A cidade permite acampar apenas em áreas designadas. A cidade permite acampar apenas em áreas designadas. A cidade permite acampar apenas em áreas designadas. The city permits camping only in designated areas. A cidade permite acampar apenas em áreas designadas. O médico dela permite que ela faça exercícios leves. O médico dela permite que ela faça exercícios leves. O médico dela permite que ela faça exercícios leves. Her doctor permits her to exercise lightly. O médico dela permite que ela faça exercícios leves. Os regulamentos de construção não permitem estruturas tão altas aqui. Os regulamentos de construção não permitem estruturas tão altas aqui. Os regulamentos de construção não permitem estruturas tão altas aqui. Building regulations do not permit such tall structures here. Os regulamentos de construção não permitem estruturas tão altas aqui. O corpo permaneceu não identificado por vários dias. O corpo permaneceu não identificado por vários dias. O corpo permaneceu não identificado por vários dias. The body remained unidentified for several days. O corpo permaneceu não identificado por vários dias. Vários objetos voadores não identificados foram relatados ontem à noite. Vários objetos voadores não identificados foram relatados ontem à noite. Vários objetos voadores não identificados foram relatados ontem à noite. Several unidentified flying objects were reported last night. Vários objetos voadores não identificados foram relatados ontem à noite. Uma fonte não identificada forneceu os documentos vazados. Uma fonte não identificada forneceu os documentos vazados. Uma fonte não identificada forneceu os documentos vazados. An unidentified source provided the leaked documents. Uma fonte não identificada forneceu os documentos vazados. Ela dirige um pequeno carro elétrico. Ela dirige um pequeno carro elétrico. Ela dirige um pequeno carro elétrico. She drives a small electric car. Ela dirige um pequeno carro elétrico. O carro quebrou na estrada. O carro quebrou na estrada. O carro quebrou na estrada. The car broke down on the highway. O carro quebrou na estrada. Ele estacionou o carro em frente à escola. Ele estacionou o carro em frente à escola.
Ele estacionou o carro em frente à escola. He parked the car in front of the school. Ele estacionou o carro em frente à escola. A declaração dele corresponde às provas que encontramos. A declaração dele corresponde às provas que encontramos. A declaração dele corresponde às provas que encontramos. His statement corresponds to the evidence we found. A declaração dele corresponde às provas que encontramos. As ações dela correspondem às crenças que ela declara. As ações dela correspondem às crenças que ela declara. As ações dela correspondem às crenças que ela declara. Her actions correspond with her stated beliefs. As ações dela correspondem às crenças que ela declara. A tradução não corresponde exatamente ao original. A tradução não corresponde exatamente ao original. A tradução não corresponde exatamente ao original. The translation does not correspond exactly to the original. A tradução não corresponde exatamente ao original. TSC, você realmente não deveria falar assim. TSC, você realmente não deveria falar assim. TSC, você realmente não deveria falar assim. Tut, you really shouldn't speak that way. TSC, você realmente não deveria falar assim. TSC, TSC, que bagunça terrível você fez. TSC, TSC, que bagunça terrível você fez. TSC, TSC, que bagunça terrível você fez. Tut, tut, what a terrible mess you've made. TSC, TSC, que bagunça terrível você fez. TSC, você é jovem demais para estar na rua tão tarde. TSC, você é jovem demais para estar na rua tão tarde. TSC, você é jovem demais para estar na rua tão tarde. Tut, you are far too young to be out this late. TSC, você é jovem demais para estar na rua tão tarde. Pareceu uma eternidade até a ajuda chegar. Pareceu uma eternidade até a ajuda chegar. Pareceu uma eternidade até a ajuda chegar. It seemed like an eternity before help arrived. Pareceu uma eternidade até a ajuda chegar. A espera pareceu uma eternidade para os pais preocupados. A espera pareceu uma eternidade para os pais preocupados. A espera pareceu uma eternidade para os pais preocupados. The wait felt like an eternity to the worried parents. A espera pareceu uma eternidade para os pais preocupados. A palestra entediante parecia durar uma eternidade. A palestra entediante parecia durar uma eternidade. A palestra entediante parecia durar uma eternidade. The boring lecture seemed to last an eternity. A palestra entediante parecia durar uma eternidade. Ela terminou a maratona em menos de 4 horas. Ela terminou a maratona em menos de 4 horas. Ela terminou a maratona em menos de 4 horas. She finished the marathon in under 4 hours. Ela terminou a maratona em menos de 4 horas. Por favor, termine a lição de casa antes do jantar. Por favor,
termine a lição de casa antes do jantar. Por favor, termine a lição de casa antes do jantar. Please finish your homework before dinner. Por favor, termine a lição de casa antes do jantar. A obra de construção vai terminar no próximo mês. A obra de construção vai terminar no próximo mês. A obra de construção vai terminar no próximo mês. The construction project will finish next month. A obra de construção vai terminar no próximo mês. O corpo foi levado para o necrotério para identificação. O corpo foi levado para o necrotério para identificação. O corpo foi levado para o necrotério para identificação. The body was taken to the morgue for identification. O corpo foi levado para o necrotério para identificação. O necrotério ficava no porão do hospital. O necrotério ficava no porão do hospital. O necrotério ficava no porão do hospital. The morgue was located in the basement of the hospital. O necrotério ficava no porão do hospital. Um patologista examinou os restos mortais no necrotério. Um patologista examinou os restos mortais no necrotério. Um patologista examinou os restos mortais no necrotério. A pathologist examined the remains in the morgue. Um patologista examinou os restos mortais no necrotério. Eu já não moro lá. Eu já não moro lá. Eu já não moro lá. I don't live there anymore. Eu já não moro lá. Ela já não trabalha para aquela empresa. Ela já não trabalha para aquela empresa. Ela já não trabalha para aquela empresa. She doesn't work for that company anymore. Ela já não trabalha para aquela empresa. Já não podemos esperar, temos que sair agora. Já não podemos esperar, temos que sair agora. Já não podemos esperar, temos que sair agora. We can't wait anymore, we have to leave now. Já não podemos esperar, temos que sair agora. Ela adora voltar para casa depois de uma longa viagem. Ela adora voltar para casa depois de uma longa viagem. Ela adora voltar para casa depois de uma longa viagem. She loves coming home after a long trip. Ela adora voltar para casa depois de uma longa viagem. A casa deles é decorada com fotos da família. A casa deles é decorada com fotos da família. A casa deles é decorada com fotos da família. Their home is decorated with family photos. A casa deles é decorada com fotos da família. Muitas pessoas trabalham de casa hoje em dia. Muitas pessoas trabalham de casa hoje em dia. Muitas pessoas trabalham de casa hoje em dia. Many people work from home these days. Muitas pessoas trabalham de casa hoje em dia. A senhora no balcão foi muito prestativa. A senhora no balcão foi muito prestativa. A senhora no balcão foi muito prestativa. The lady at the counter was very helpful. A senhora no balcão foi muito prestativa. Por favor, ofereça o seu lugar à senhora idosa. Por favor, ofereça o seu lugar à senhora idosa.
Por favor, ofereça o seu lugar à senhora idosa. Please offer your seat to the elderly lady. Por favor, ofereça o seu lugar à senhora idosa. Uma senhora bem vestida nos recebeu à porta. Uma senhora bem vestida nos recebeu à porta. Uma senhora bem vestida nos recebeu à porta. A well-dressed lady greeted us at the door. Uma senhora bem vestida nos recebeu à porta. O boxeador bateu no adversário com um soco potente. O boxeador bateu no adversário com um soco potente. O boxeador bateu no adversário com um soco potente. The boxer struck his opponent with a powerful jab. O boxeador bateu no adversário com um soco potente. Um raio bateu na árvore alta no campo. Um raio bateu na árvore alta no campo. Um raio bateu na árvore alta no campo. Lightning struck the tall tree in the field. Um raio bateu na árvore alta no campo. Ela bateu na mesa com raiva. Ela bateu na mesa com raiva. Ela bateu na mesa com raiva. She struck the table in anger. Ela bateu na mesa com raiva. A visão dela melhorou desde a cirurgia. A visão dela melhorou desde a cirurgia. A visão dela melhorou desde a cirurgia. Her eyesight has improved since the surgery. A visão dela melhorou desde a cirurgia. As pessoas mais velhas muitas vezes precisam de óculos para manter uma boa visão. As pessoas mais velhas muitas vezes precisam de óculos para manter uma boa visão. As pessoas mais velhas muitas vezes precisam de óculos para manter uma boa visão. Older people often need glasses to maintain good eyesight. As pessoas mais velhas muitas vezes precisam de óculos para manter uma boa visão. O piloto precisa ter uma visão excelente para se qualificar. O piloto precisa ter uma visão excelente para se qualificar. O piloto precisa ter uma visão excelente para se qualificar. The pilot must have excellent eyesight to qualify. O piloto precisa ter uma visão excelente para se qualificar. O bebê chorou a noite toda. O bebê chorou a noite toda. O bebê chorou a noite toda. The baby cried throughout the night. O bebê chorou a noite toda. Ela segurou o bebê delicadamente nos braços. Ela segurou o bebê delicadamente nos braços. Ela segurou o bebê delicadamente nos braços. She held the baby gently in her arms. Ela segurou o bebê delicadamente nos braços. O primeiro bebê deles nasceu na primavera passada. O primeiro bebê deles nasceu na primavera passada. O primeiro bebê deles nasceu na primavera passada. Their first baby was born last spring. O primeiro bebê deles nasceu na primavera passada. Uma rede de túneis subterrâneos conectava os edifícios. Uma rede de túneis subterrâneos conectava os edifícios. Uma rede de túneis subterrâneos conectava os edifícios. A network of underground tunnels connected the buildings. Uma rede de túneis subterrâneos conectava os edifícios.
Ela pertence a uma rede profissional de designers. Ela pertence a uma rede profissional de designers. Ela pertence a uma rede profissional de designers. She belongs to a professional network of designers. Ela pertence a uma rede profissional de designers. A empresa instalou uma nova rede de computadores no escritório. A empresa instalou uma nova rede de computadores no escritório. A empresa instalou uma nova rede de computadores no escritório. The company installed a new computer network in the office. A empresa instalou uma nova rede de computadores no escritório. Ela pendurou a imagem acima da lareira. Ela pendurou a imagem acima da lareira. Ela pendurou a imagem acima da lareira. She hung the picture above the fireplace. Ela pendurou a imagem acima da lareira. A imagem na revista chamou a atenção dele. A imagem na revista chamou a atenção dele. A imagem na revista chamou a atenção dele. The picture in the magazine caught his attention. A imagem na revista chamou a atenção dele. Ele pintou uma imagem das montanhas ao amanhecer. Ele pintou uma imagem das montanhas ao amanhecer. Ele pintou uma imagem das montanhas ao amanhecer. He took a picture of the mountains at sunrise. Ele pintou uma imagem das montanhas ao amanhecer. Este é o teste supremo da habilidade dela. Este é o teste supremo da habilidade dela. Este é o teste supremo da habilidade dela. This is the ultimate test of her skill. Este é o teste supremo da habilidade dela. Para muitos chefes, este prato é o luxo supremo. Para muitos chefes, este prato é o luxo supremo. Para muitos chefes, este prato é o luxo supremo. For many chefs, this dish is the ultimate luxury. Para muitos chefes, este prato é o luxo supremo. Vencer o campeonato foi a conquista suprema da carreira dele. Vencer o campeonato foi a conquista suprema da carreira dele. Vencer o campeonato foi a conquista suprema da carreira dele. Winning the championship was the ultimate achievement of his career. Vencer o campeonato foi a conquista suprema da carreira dele. A empresa lucrou 10 milhões de dólares no ano passado. A empresa lucrou 10 milhões de dólares no ano passado. A empresa lucrou 10 milhões de dólares no ano passado. The company earned $10 million last year. A empresa lucrou 10 milhões de dólares no ano passado. 1 milhão de estrelas preenchia o céu noturno. 1 milhão de estrelas preenchia o céu noturno. 1 milhão de estrelas preenchia o céu noturno. A million stars filled the night sky. 1 milhão de estrelas preenchia o céu noturno. Vários milhões de pessoas assistiram à transmissão. Vários milhões de pessoas assistiram à transmissão. Vários milhões de pessoas assistiram à transmissão. Several million people watched the broadcast. Vários milhões de pessoas assistiram à transmissão. Ela saiu ganhando o grande prêmio. Ela saiu ganhando o grande prêmio. Ela saiu ganhando o grande prêmio. She walked away with the grand prize.
Ela saiu ganhando o grande prêmio. Ele saiu ganhando 2 troféus naquela noite. Ele saiu ganhando 2 troféus naquela noite. Ele saiu ganhando 2 troféus naquela noite. He walked away with 2 trophies that night. Ele saiu ganhando 2 troféus naquela noite. A equipe saiu ganhando o troféu do campeonato. A equipe saiu ganhando o troféu do campeonato. A equipe saiu ganhando o troféu do campeonato. The team walked away with the championship trophy. A equipe saiu ganhando o troféu do campeonato. Ela me deu uma indireta sobre a resposta. Ela me deu uma indireta sobre a resposta. Ela me deu uma indireta sobre a resposta. She gave me a hint about the answer. Ela me deu uma indireta sobre a resposta. A indireta dele sobre a surpresa foi óbvia demais. A indireta dele sobre a surpresa foi óbvia demais. A indireta dele sobre a surpresa foi óbvia demais. His hint about the surprise was too obvious. A indireta dele sobre a surpresa foi óbvia demais. Não havia nenhuma indireta de arrependimento na voz dela. Não havia nenhuma indireta de arrependimento na voz dela. Não havia nenhuma indireta de arrependimento na voz dela. There was not even a hint of regret in her voice. Não havia nenhuma indireta de arrependimento na voz dela. Ela gosta de cozinhar comida italiana aos domingos. Ela gosta de cozinhar comida italiana aos domingos. Ela gosta de cozinhar comida italiana aos domingos. She likes to cook Italian food on Sundays. Ela gosta de cozinhar comida italiana aos domingos.